sangue nesta escultura, mas pronto, nós conseguimos fazer de certeza. Como é que faço a canção? Ok. Bem, digo que é dar um bocado da atualização de alguns dados que foram dados no passado e também algum enquadramento e, acima de tudo, deixar algumas perguntas no ar para vos desafiar a contribuir mais tarde no espaço de debate. Em primeiro lugar, pode não ser agrado de todos e, da certeza, é uma medida fraca em termos de utilidade da ciência feita, mas é uma medida que é usada para medir a qualidade e a quantidade de produtividade científica, que é os outputs, nomeadamente neste caso, em primeiro lugar, os artigos científicos publicados em revistas internacionais. É uma medida imperfeita, é uma medida que nada tem a ver com a utilidade, mas é uma medida que é usada internacionalmente. Isso é só alguns aspectos técnicos de como é que foi feita esta pesquisa, utilizando o que existe hoje em dia as bases de dados que torna este tipo de trabalho possível. Eu não digo fácil, mas é possível, enquanto antigamente nem era possível. E o que é que nós fizemos foi uma pesquisa também algo viciado. Nós temos que escolher as palavras-chave, mas pronto, é esta pesquisa que foi feita, tem sido feita ao longo dos anos e regularmente atualizamos. Maior dado mais importante é que Portugal, neste momento, desde os anos, principalmente nos anos 90, tornou-se um país produtor de ciência divina. Ou seja, produtor no sentido de que produziu e começou a divulgar. E este número de publicações, isto é uma coisa acumulada, estamos a ver aqui, durante o século de 2010, houve uma subida exponencial. Quem conhece microbiologia, isso parece uma curva de crescimento molecular. Houve uma subida exponencial de produtividade científica, mais uma vez, medida como esta, utilizando esta métrica que é o número de artigos publicados em revistas internacionais. Bem, isso é fruto do investimento, é fruto do ambiente mais competitivo e fruto de algumas políticas impostas nas universidades, mas a consequência é que a máquina que nós temos atualmente para produzir ciência potencialmente relevante para vinho é muito mais potente do que uma vez foi no passado, mas muito mais potente. Mesmo em termos relativos, Portugal é um país, como nós sabemos, relativamente pequeno, relativamente também recentemente desenvolvido neste aspecto, mesmo assim, na área de vinho e ciência aplicada ao vinho, nós somos um país que está nas tabelas muito cima, muito perto do top, em termos de produtividade científica. Isso é só para mostrar que em termos globais já temos uma produtividade elevada. E em termos relativos, os outros países também somos relativamente elevados. É um fator importante. Não só, esse é um estudo de alguns anos atrás, creio que ainda será muito semelhante. Portugal também é um dos países mais especializados neste aspecto. Ou seja, se nós exprimimos todas as publicações científicas em revistas internacionais, em todos os domínios científicos, e se nós exprimirmos a proporção destas publicações que são feitas na área do lavado pelo vinho, Portugal é o país onde tem maior proporção da sua produtividade científica dedicada ao vinho. Maior que todo o mundo. Mais um dado importante. Provavelmente não tem muito reflexo em algumas políticas, mas devia ter. Bem, os dados aqui começam a ficar um bocado mais viciados, porque realmente são categorias alguns estanques e podia haver estudos que podiam aparecer uma ou outra dessas categorias, só para mostrar que nas áreas, se quiser, disciplinares em que a ciência aplicada ao vinho aparece, são muitas, são variadas, principalmente
poder refletir também a tipologia de estudos feitos e a maior dificuldade em publicar na área da viticultura, mas principalmente a maior dificuldade por causa das questões temporais e não só. Principalmente nós estamos a trabalhar sobre pós-colheita, ou seja, a maior parte dos artigos são mais relevantes para a biologia, ciência do vinho, ciências naturais, laboratoriais. Isso tem a ver, a meu ver, pelo menos muito por causa da natureza da viticultura e da natureza do tipo, de como é que se publica em revistas internacionais. Pronto, isso é um dado que está desatualizado, creio que não será muito diferente hoje em dia. É uma surpresa, talvez, no certo ponto não tem uma organização propriamente dita dedicada ao vinho, tem as suas faculdades todas espalhadas, muita gente publica, mas é de longe o maior promotor de ciência nas revistas internacionais. Pronto, tem o valor que tem, são dados que parecem. Tese de doutoramento, isso também é mais uma medida da faca, ou seja, nós temos já uma máquina montada, já muita gente aqui com doutoramento produzido, não só cá, mas são pessoas que estão cá em Portugal com doutoramentos nas áreas relevantes que vimos, tanto tendo esses doutoramentos no estrangeiro ou cá, já temos muito mais gente em muito poucos anos. Fruto deste investimento genérico, não foi uma política específica de melhorar a situação do vinho, foi uma política do Ministério da Ciência e Tecnologia, que era na altura para aumentar a capacidade científica global. Portanto, não pense que isso é uma política específica ao favor da indústria de vinhos, não é? Do sector de vinhos, não é? São os doutoramentos, também nas áreas de intervenção. Algumas coisas aqui que estão particularmente interessantes, na minha opinião, e que poderia ter uma relevância muito interessante no futuro, são estas aqui em cima: antropologia, sociologia, história, ecologia, economia, gestão, economia. Muitas vezes no nosso discurso, esses estudos passam por baixo do radar. Estamos muito interessados em viticultura, estudos sobre ciência do vinho, mas estas áreas aqui poderiam acrescentar muito valor. Podemos voltar a falar sobre isso mais perto do fim. É importante lembrar disso, também ciências da saúde, metem-se aqui. Muita gente está a fazer doutoramento nessas áreas, utilizando o vinho como via. É só para mostrar algumas áreas, alguns projetos em específico. Só uma listagem. A ilustrativa mais complicada dos temas que foram tratados neste período. Também, mais uma vez, falando sobre história e sociologia, algumas dessas áreas também hoje em dia começam a ser críticas para suportar a oferta de vinhos de Portugal. Ok, algumas coisas mais gerais agora. Inovação no sector vitivinícola. Vamos a falar de quê? Vamos a falar de como é que as empresas utilizam, individualmente ou coletivamente, como é que utilizam esta ciência, ou a ciência produzida noutros sítios também, para aumentar a sua competitividade. Estamos a falar de produtos novos, melhorados, processos novos, melhorados e melhores maneiras de apresentar os produtos à cadeia de consumo. Há espaço ainda para investigação que potencia a forma que os produtos sejam apresentados ao consumidor. Também há investigação que é relevante. E isso é onde é que a agência de I&D está particularmente interessada, obviamente, projetos e linhas de investigação que são relevantes para o cluster motor, o cluster de competitividade do cluster motor. Em determinadas áreas, considerações de propriedade intelectual industrial são importantes. Nem todas as áreas, porque quem está a trabalhar com ingredientes, bactérias, levaduras, enzimas, vão perceber que é muito importante estar atento a novas tecnologias que possam ser aplicadas, tem que estar atento à propriedade intelectual. Em outras áreas, no envio do produto, por exemplo, não está tão importante. E é importante não ficar demasiado encantado com a ideia de patentear tudo.
especialmente nas nossas áreas. As pequenas e médias empresas podem precisar de vias diferentes para inovar, podem não ter acesso a todos os tipos de instrumentos que as maiores empresas têm para eles inovarem. E por isso aparecem alguns instrumentos úteis, tanto que quais vamos ouvir mais tarde, tem a ver com a plataforma que o professor Luís vai apresentar, de encontrar parceiros ou conhecimentos necessários para as empresas inovar. São algumas considerações gerais que creio que são importantes para nós balizarmos de como é que as empresas e o sector como todo poderia fazer uso dos estudos que estão feitos. Algumas banalidades que eu gosto de mostrar. Costumo imenso fazer estes slides, que eu não tenho muito jeito no PowerPoint. Qualquer criança faz isso em 2 minutos, mas eu sofro muito, portanto, deixa-me só mostrar algumas coisas muito óbvias. Não é? Se nós pensamos no sector vinhos cá em Portugal, o nosso concorrente é quem está a vender vinhos lá embaixo do muro, estamos a pensar em consumir algum da cota de mercado atual. Não é? Essa é a maneira normal de pensar. O meu concorrente é aqui ao lado. No entanto, se nós fazemos que o mercado por si só cresce e nós ficamos com a mesma dimensão de fatia, vendemos mais do mesmo. É uma maneira de pensar diferente. E se nós fazermos que o próprio mercado cresce e também a nossa cota também cresce, evidentemente estamos numa situação melhor ainda. O problema é que como é que nós fazemos as nossas escolhas vai ser muito influenciado por este pensamento. Para fazer o padrão vermelho a crescer, nós temos que ter uma mentalidade do setor. O setor tem que melhorar o seu comportamento global. Eu tenho que ajudar o meu concorrente atual também a comportar melhor. Ou seja, é uma mentalidade que nem todos conseguem suportar. Muitas vezes, contra a nossa natureza, ajudar o concorrente. Mas se nós não entramos nesta mentalidade, não conseguimos fazer que o sector cresça mais. Em Portugal é um dos instrumentos clássicos da promoção genérica de todos os vinhos portugueses. A agência D&D também tem esta formação de fazer que o sector como tudo tenha mais sucesso. Então, isto tem a ver também com o tipo de investigação e o investimento que se pode fazer na investigação. Porque se nós pensamos só realmente qualquer empresa, seja pequena, até seja ele grande, mas no panorama português, qualquer empresa não tem capacidade, não tem dimensão para encomendar grandes projetos de investigação. Projetos de investigação muito caros mesmo, cujo retorno no setor do vinho é altamente discutível no curto prazo. Portanto, nenhuma empresa tem a capacidade de investir muito dinheiro em fazer isso. Tem, mas é pequeno, ela pode ter vermelho, tem algum dinheiro para melhorar os seus próprios processos, para encontrar novos produtos, novas formas de embalar, novas formas de dirigir o mercado. Agora, e tem o dinheiro necessário para fazer isso. Agora, se consegue fazer este tipo de estratégia individual, montado em cima de um conhecimento global pertinente para nós, evidentemente, será mais potente. Mas vai obrigar as pessoas a pensar, ok, eu tenho que contribuir também para que o setor todo vá para frente. Agora, estamos nesta fase agora, como é que nós mesmo admitindo que existe uma necessidade de gerar conhecimento e de desenvolver novas tecnologias que são pertinentes para o setor como todo, mesmo admitindo isso, como é que vamos decidir o que é? Porque cá em Portugal, o que é que acontece? A investigação financiada pelo governo é decidida por os investigadores. A área que nós estudamos, essencialmente, é decidida pelo investigador. Portanto, o investigador, naturalmente, vai querer fazer o que é que mais interessa, o que vai mais vantagem vai trazer para ele e para a sua instituição. Agora, se vamos continuar assim a seguir o que é que o investigador quer fazer,
vamos gerar muitos dados, vamos ter muitos artigos publicados, mas não podemos reclamar que não é exatamente o que é o lucro para o setor. Portanto, nós temos que fazer este exercício de identificar o que é pertinente. Digo já, não é um trabalho muito fácil. Ok. Isso é só uma frase sobre a capacidade de ciência cá em Portugal, algumas banalidades sobre a qualidade e a quantidade, só para mostrar que parece que a máquina já está montada, podia ser possível melhorar, mas parece estar com boas condições. Agora, voltando para aqueles slides atrás, como é que nós determinamos, como é que vamos fazer o exercício de identificar o que é que temos que esperar para tornar o sector mais competitivo? Isto é um modelo só que eu tenho usado nos últimos anos, que participei neste exercício, chamado European Technology Platform Food for Life, que é mesmo isso, é um exercício feito a nível europeu, por um setor em particular, neste caso o setor alimentar, só por fins ilustrativas, foi um exercício de identificar quais são as áreas que têm que ser estudadas, quais são os itens de conhecimento que têm que ser obtidas para ajudar o sector produtor europeu a atingir novos padrões de competitividade. Então é um processo concêntrico que nós também podemos continuar. Não é um processo democrático, é um processo de consulta. Já é um processo de consulta onde quem é o dono do processo é o sector. Não é a comunidade científica nem a entidade financiadora. É o próprio sector. São os donos do processo. Juntam-se inicialmente à volta de uma visão genérica, grandes linhas, e esta visão, depois de ter obtido o compromisso de todos os atores, passa por uma fase mais precisa, onde é que vão identificar exatamente itens de conhecimento que vão ser e vão planear como é que isso podem ser obtidas. É um exercício difícil. Nem pouca gente consegue fazer isso. É preciso novas pessoas que nos ajudem a fazer isso. Não é um processo fácil. Toda a gente sabe que a gente tem que fazer pequenas coisas, certas coisas, mas pôr tudo junto não é um processo fácil. E depois disso, se conseguimos fazer isso, podemos passar para uma fase muito completa, o orçamento, essas coisas todas. Eu já disse, eu participei nesta iniciativa ao nível do sector alimentar europeu e foi muito interessante, a primeira parte, juntar as pessoas à volta de uma visão, consegue-se fazer. Juntar as pessoas à volta de quais são os itens de conhecimento que a gente tem que encontrar, também consegue fazer. Mas era preciso pessoas novas, quando estamos a falar de orçamentação, planeamento, timing, é preciso de novas pessoas para nos ajudar. É um exercício difícil. E o grupo envolvido foi um grupo muito alto nível, envolveu muita gente como questionável a nível científico e a experiência, mas sentimos não capazes de fazer esta tentativa. Bem, toda a gente deve conhecer isso, se não conhecia, que é a nossa tentativa de fazer este processo e que teve algum sucesso em 2005 e 2006. Desde quando andamos a atualizar, fazer retoques, mas não estávamos muito satisfeitos com o facto que este processo ficou desatualizado. Não houve condições na altura de capitalizar isso nisso e ter consequência direta. Teve algum interesse, as pessoas conseguiram adaptar algumas linhas de investigação, os que estavam lançados, mas não teve consequência real de acelerar o processo. Portanto, apesar de ser um documento útil e atualizado, pensávamos que era a altura de começar o processo. E este onde é que estávamos na altura, ou seja, isto é a tentativa de juntar uma missão de como é que nós devemos centrar a nossa investigação. Também, provavelmente, hoje em dia não será muito difícil, mas há novos dados que nós temos. A versão 2012, que não estamos em condições de apresentar, não está a acabar o trabalho, mas está muito perto de ser suficientemente bem vestido para se apresentar em público, mas ainda não totalmente. Mas tivemos uma opção, ao fazer exercício desta vez, de ser mais focadas, e mais focadas na própria missão do Vinho de Portugal, que é, já que o Vinho de Portugal tem uma estratégia de se apresentar ao abrigo da estratégia Wines of Portugal, única, diferenciado por causa das suas castas, por causa do seu território, da sua história e cultura. E esta é a oferta de Portugal. Portanto, a
esta nova visão que está a ser trabalhada vai refletir isso. Quer dizer, quais são os itens de conhecimento, novas tecnologias e abordagens que serão necessárias para ajudar a Portugal a se apresentar como único, diferenciado e relacionado com o seu território, história e cultura. Também, neste vez, vamos insistir que seja mais ampla em termos das áreas de disciplinas científicas. Vamos frontalmente tentar incorporar economia, ciências sociais, história, antropologia também de ciências sociais, mas estas áreas que têm dado algumas pistas e itens de conhecimento muito interessantes. Portanto, o objetivo é, não vamos parar de fazer, o que é que andamos a fazer? Contribuir trabalhos científicos por o mundo, como nós fazemos, publicamos em revistas internacionais, ficamos bem vistos, tudo bem. Mas, em cima disso, vamos precisar ter uma estratégia muito focada naqueles desafios que são os desafios da exportação. Então, eu usei esta, porque eu falo português de uma forma algo estilizada, também escrevo de uma forma algo estilizada, ou seja, acima de tudo, temos que fazer o que precisamos para apoiar a oferta mais a todos e o que mais ninguém vai fazer. Porque muitos dos estudos que nós fazemos também, muitas pessoas lá fora também estão a fazer, mas sobre as castas nacionais, sobre a oferta de Portugal, sobre a história de Portugal, é só nós que vamos fazer. Muito obrigado.